Olá, como vai? Estamos aqui de volta para mais um tempo meditando na Palavra de Deus e nos fortalecendo nosso espírito, nossa alma nesses dias. Eu espero que você esteja bem e esteja realmente lidando corretamente com toda essa adversidade que estamos enfrentando e seja protegido, use a proteção do Senhor, fique guardado debaixo de suas asas, como Ele nos promete através de várias porções na Escritura. Como todos sabem, esses são dias extraordinários, não são normais. Nós estamos enfrentando crises diversas no mundo, no Brasil, e nós somos chamados para nos posicionar a respeito desse momento da maneira correta, não é? E eu quero meditar com você em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, quando um pai espiritual, que é Paulo, Paulo de Tarso, ele lida com o seu filho espiritual, Timóteo, através de uma carta, um meio de comunicação. Ele se comunica com ele, dando orientações sobre como ele deve atuar, mas também fazendo elogios diante da postura dele naquele tempo que ele estava vivendo. Vamos ler. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias, verso 1, sobrevirão tempos difíceis. Em outra versão fala tempos trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas pelas várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Rapidamente o apóstolo Paulo está fazendo um perfil dos últimos dias, da corrupção e dos males dos últimos dias, da selvageria dos últimos dias. E como ele está orientando um filho espiritual, eu creio que este é um tempo onde pais espirituais devem orientar filhos espirituais a respeito disso. O trabalho local de Timóteo, o trabalho pastoral dele, era um trabalho que iria lidar com essas características, com pessoas vivendo esse tipo de realidade. Os homens maus, os homens ímpios, estariam abraçando esse tipo de realidade. E até uma infiltração de rebeldia também na própria igreja, gente que resistiria à verdade e que Timóteo deveria discernir nesse tempo. Eu vejo
aqui uma série de conselhos que poderíamos guardar e observar durante muitos dias em meditação. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. A primeira frase do primeiro versículo do capítulo 3 aqui em 2 Timóteo, Paulo diz: sabe, porém, isto. Esse sabe, porém, da parte de Paulo, falando como um pai espiritual para o filho, ele está dizendo que o filho precisa ter esse conhecimento, precisa ter esse entendimento revelado. Ele precisa saber as características do tempo e como os homens seriam nesse tempo e como eles atuariam. Noutra versão, ele começa dizendo assim: os homens se tornarão totalmente egocêntricos, ávidos por dinheiro, cheios de soberba. Esse é o verso 2. Numa outra versão, os homens se tornarão egocêntricos, ávidos por dinheiro, cheios de soberba. O apóstolo, quando está apontando isto, ele está reconhecendo que, de fato, o ministro de Deus, ele precisa entender os homens do seu tempo, como a impiedade está avançando, como ela vai se desenvolver. E aqui o Espírito Santo está usando Paulo, o apóstolo Paulo, para instruir a igreja também. Não só os ministros, mas especialmente ministros. Ministros precisam, nesses dias, meditar nessas cartas pastorais. Elas são cartas estratégicas, feitas num contexto de oposição, de perseguição, de resistência, e que o guerreiro de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, que está lidando com essa tempestade dos últimos dias, com essa selvageria dos últimos dias, deve saber, deve ter esse conhecimento, deve ter esse entendimento. E quando ele está falando dessas características que os homens vão desenvolver, essas características, é importantíssimo que o ministro de Deus tenha isso e tenha a sabedoria correta da parte de Deus para lidar com essa geração perversa. É uma geração perversa. É uma geração que resiste à verdade de Deus. É uma geração que está muito interessada em viver de maneira egoísta, não é? Como diz o texto, avarenta, apegada ao dinheiro. E estas coisas estão presentes nos nossos dias. A igreja de Cristo precisa entender isso. Nós não podemos atuar, exercer nossa fé com ingenuidade. É preciso saber disso. Então, são problemas que as pessoas revelam, pecados que as pessoas revelam no seu dia a dia, e estes pecados, eles estão sendo a partir do interior do homem, e afetam os relacionamentos interpessoais, não é? Afetam tudo o que nós fazemos com outros, não é? E aqui a mania, o estilo de vida dos homens, o apóstolo está apontando, muitos vão se gabar dos seus próprios atos, das suas próprias conquistas, vão glorificar suas realizações. Ele está dizendo que esses homens que são egoístas, eles vão fazer isso. O intuito disso é exatamente impressionar as pessoas. Impressionar as pessoas. Esse é o estilo de vida ímpio que vai caracterizar os últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Por isso, ministro de Deus, servo de Deus, igreja de Deus, entenda que a palavra de Deus nos adverte sobre isso, né? Diz mais, eles são adeptos ao culto da personalidade. O culto da personalidade. São presunçosos, soberbos, porque desejam ardentemente a fama, a projeção social. Eles se julgam superiores,
superiores aos outros e desprezam os que estão abaixo da sua condição e acham que a sua condição é muito privilegiada. Veja só, todas essas características estão hoje dominando mentes. As pessoas têm isso no coração. Quando se tem um mal como esse no coração, logo muitas enfermidades virão, porque os pensamentos estão determinando a batida do coração, está afetando o comportamento do sangue, e aí isso vai desequilibrar o organismo em muitas coisas, porque o coração está carregado de desejos de se glorificar, de glorificar suas realizações e de se posicionar acima dos outros de maneira soberba, superior. E olha, se essa é a cultura dominante, os filhos de Deus precisam entender que essa é, na verdade, a realidade do mundo perdido sem Deus e que nós temos que viver acima disso. Nós temos que viver a cultura do reino, porque essa é a cultura dominante nos últimos dias. E é uma advertência foi uma advertência que Paulo passou para Timóteo, e é uma advertência para os ministros de Deus hoje, e é uma advertência para a igreja nos dias de hoje, não é? Nós temos que compreender isso e não deixar essa sedução do mundo nos abraçar, nos manter cativos, mas responder como Timóteo estava respondendo. No verso 10 diz: tu, porém, tens seguido. Ou seja, Timóteo estava reagindo a esse estilo de vida ímpio, perverso, egoísta, avarento, seguindo de perto o ensino que ele recebeu do pai espiritual. Veja a importância da paternidade. Veja a importância da verdade sendo ensinada pela paternidade. Veja a importância de que a verdade seja inculcada nos filhos espirituais, não somente o ensino, mas o procedimento. Ou seja, Paulo não somente ensinava isso, mas esse era o estilo de vida dele. Ele vivia acima desse estilo de vida egoísta. Ele vivia o estilo de vida altruísta, que era exatamente humilde e dependente de Deus, que tinha contentamento, que lidava corretamente com a fama, lidava corretamente com o dinheiro, lidava corretamente com todas essas coisas que são as vaidades do sistema organizado do mundo, do sistema organizado contra Deus. Paulo está instruindo Timóteo aqui, e Paulo está mencionando o fato de que Timóteo estava seguindo, e que ele tinha, Paulo, lançado uma semente de ensino, de procedimento, de propósito. Paulo tinha lançado uma semente de propósito na vida de Timóteo, e Timóteo estava seguindo o propósito da sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, mesmo no meio dessa geração que se gabava dos seus próprios atos, que se glorificava das suas realizações, que estava procurando impressionar pessoas, que estava cultuando a sua própria personalidade, presunçosos, soberbos. Tudo isso não afetou o propósito de Timóteo. Tudo isso não deixou Timóteo abandonar, ele não abandonou o ensino da paternidade espiritual e o procedimento, o exemplo da sua paternidade espiritual. E diz mais o texto, não somente propósito, mas fé. E aqui eu quero gastar um tempo com você a respeito disso. Nesses dias atuais, eles são dias selvagens. Eles são dias onde tudo coopera para uma crise. Tudo coopera para uma crise. Quando Paulo diz tempos difíceis, sobrevirão tempos difíceis, ele está dizendo isso. E você está observando o que está acontecendo no mundo, não é? Tudo coopera para uma crise. Agora, esse problema da pandemia, várias crises se abriram e
Você, ao invés de se jogar no meio dessa tempestade que essas crises trazem, você tem a verdade de Deus para se posicionar. Você tem o lugar seguro da presença, debaixo das asas do Senhor, da sua paternidade, para se guardar as promessas, os princípios, as instruções, e não permitir que esses tempos difíceis sejam a tua atmosfera. Apesar do que está acontecendo ao redor do mundo agora, nós não somos aqueles que herdam essa atmosfera. Você pode se lembrar muito bem da crise que estava na Babilônia e a atmosfera que existia na Babilônia na época da adoração a Nabucodonosor. E como foi a reação daqueles 3 amigos de Daniel? Eles ficaram firmes na verdade. Assim como Daniel, assim como os 3 amigos de Daniel, Timóteo está vivendo a mesma coisa. Paulo está dizendo: os tempos são difíceis, mas eu te ensinei, eu te orientei, eu formei, trabalhei um profundo discipulado na tua vida, e eu estou agora, posso elogiar você por causa da sua firmeza, e posso exortar você a permanecer leal à verdade. E foi o que ele fez, aqui no início do capítulo 3 da 2ª carta de Timóteo. Ele está elogiando um filho espiritual, mas ao mesmo tempo ele está exortando a permanecer leal à verdade. E eu venho nessa tarde, nessa oportunidade, nesse momento, declarar sobre a sua vida a mesma coisa. Seja firme e seja leal à verdade nos tempos finais, nesses últimos dias, em tempos de tanta vaidade, em tempos de tanto egoísmo, em tempos de tanto orgulho. Esse egoísmo é hoje uma doença. Os homens são, o texto diz que eles são amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Eles fazem com que as pessoas sejam individualistas. Essa atmosfera de hoje, esses ensinos de hoje, os mestres pagãos, incrédulos de hoje, fazem com que as pessoas sejam individualistas e nutram seus desejos, nutram desejos irrefreáveis. Essa palavra é um pouco difícil, mas sem limites. Sem limites, não é? Para alcançar seus interesses pessoais. Para alcançar seus interesses pessoais em detrimento dos outros. Em detrimento do respeito, do amor pelos outros. Isso é algo do egoísmo ambicioso desses dias. E é algo de adoração a si mesmo, é algo de amor ao dinheiro que nós estamos vendo marcar a geração atual. Mas os filhos de Deus, mas os servos de Deus devem estar atentos para não ser obcecado pelo lucro, para não ser achado amante do dinheiro, para não ser achado ambicioso, narcisista, mas ser achado alguém semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Eu gostaria muito que agora o Espírito de Deus, através dessa palavra, ele esteja abrindo os teus ouvidos, os teus olhos espirituais e o teu entendimento, para que você veja a paternidade de Deus através desse pai espiritual que é o apóstolo Paulo, e você se posicione como Timóteo, um filho espiritual, ouvindo essas instruções e já seguindo isso com atenção, com cuidado, com observação, com inteligência, refletindo sobre o estilo de vida dos homens e não permitindo que esse estilo de vida massacre você, seduza você, aprisione você, porque aqui a Escritura está dizendo que essas são as características dos homens ímpios desse tempo, nos últimos dias. Tempos trabalhosos, virão tempos trabalhosos. E fala também a respeito, nesse texto,
de uma coisa muito terrível que está assolando muitos homens. Nesses últimos dias, o materialismo, né, tem levado muitas pessoas a realmente viverem uma guerra, uma luta pelo vil metal, né? Elas, infelizmente, estão atrás de uma fortuna fácil. Muitos. Até os que estão entre os que creem estão seduzidos e buscando uma fortuna fácil. Fácil. Infelizmente. Essas promessas estão a todo tempo nas mídias sociais, nos livros. Os grandes gurus, mentores, estão sempre dizendo às pessoas que a felicidade está na frente, está na frente, está na frente, que ela deve perseguir essa felicidade até alcançar. E eles não conhecem que agora mesmo, aquele que enche todas as coisas, nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser acessado pela fé. A vida que vem da fé, a vida que vem da verdade, nos faz bem-aventurado, que é feliz. Feliz. Aquilo que pode me acrescentar, como o dinheiro, eu não posso ser idólatra dele, mas sim buscar essas essências em Deus, que realmente é digno de toda adoração. E a sua pessoa, o seu amor, o seu cuidado, a sua aliança por nós, a sua assistência na nossa vida, tudo que ele proveu na sua mesa de banquete, uma mesa cheia da verdade, não é? Nós podemos conhecer essa verdade e ela nos liberta, ela nos coloca em conexão direta com a eternidade. E nós não precisamos viver esses dias maus do tempo do fim. Nós podemos experimentar a provisão de filhos maduros. Nós podemos viver o tempo de filhos, debaixo dos cuidados do Pai, nesses dias finais. E é exatamente isso que Deus está chamando você para viver. E eu oro que você seja livre agora de toda promessa enganosa, de toda fortuna fácil. Inclusive, em muitas igrejas, há essa promessa de fortuna fácil. Todavia, a palavra de Deus nos diz: guardai-vos da avareza. Guardai-vos da avareza. Lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 5, fala a respeito disso. Sobre essa tentação que viria diante, inclusive dos filhos de Deus. E vários ministros precisam retornar. Hoje o Espírito de Deus está chamando você, ministro, para retornar a Deus. Se a avareza está te aprisionando, é tempo de arrependimento. Não é? Se o orgulho e a vaidade estão te aprisionando, te arrepende. Volta ao primeiro amor. Volta à verdade do Senhor. Se o egoísmo e a avareza estão te aprisionando, que essas cadeias sejam quebradas hoje. E você pegue as armas da verdade para lutar. Que você agarre as verdadeiras armas do Senhor para lutar. Porque essa é uma hora de lutar corretamente. De usar as armas que o Senhor nos deu para vencer. São armas tão especiais, não é? São procedimentos tão especiais que nos trazem libertação. Seja humilde. Se você quer vencer esses dias, seja humilde. A humildade é a porta pela qual nós acolhemos o ministério do Espírito Santo na nossa vida, né? Para transformar, para libertar. Então, ao reconhecermos a nossa necessidade do poder e da intervenção do Espírito Santo, nós estamos alinhando o nosso coração para que ele opere, o Espírito Santo opere em nós e nos livre de todo orgulho, ou medo, ou avareza. Então, para ser liberto, primeira coisa, busque a humildade. Se posicione humildemente, porque ela é a porta pela qual nós acolhemos o ministério do Espírito Santo para fazer a libertação na nossa vida. Segundo passo para uma libertação é a honestidade total.
honestidade total, a franqueza em relação às áreas nas quais falhamos e nós carecemos do poder de Deus. Nós precisamos ser francos. Eu preciso do poder de Deus. Nós necessitamos do poder de Deus para vencermos em determinadas áreas, né? O poder libertador está à nossa disposição, mas nós precisamos ser francos, ser honestos totalmente com Deus. Essa é uma atitude vital para recebermos a libertação. Nós precisamos que o Senhor realmente chegue à raiz dos nossos problemas. Para isso, nós temos que abrir mão dos artifícios, dos disfarces, do nosso pecado e abrir o coração, permitir essa circuncisão e então falar claramente e honestamente. Procure um lugar onde você possa confessar pecados. Procure um ambiente, procure amigos de confiança, procure irmãos maduros, procure o seu pastor, faça confissão dos seus pecados. Por quê? Porque a confissão é o terceiro elemento para a libertação, é o terceiro passo para a libertação. Não é? Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confessar os nossos pecados ao Senhor remove a base de operações para os demônios reivindicarem algum lugar na nossa vida. Nós precisamos realmente confessar. Qualquer pessoa que esteja lidando com uma situação mais complexa na sua vida pode achar útil também confessar a líderes da igreja. Há coisas que nós resolvemos com Deus, confessamos a Deus, e há coisas mais complexas também que nós vamos procurar lideranças para desmontar tudo aquilo, abrir o coração, e então nós vamos ver o poder de Deus trazer cura. O quarto passo para uma libertação de cativeiros como essa é o arrependimento e a renúncia. A confissão ela é exatamente a atitude que o Senhor espera, mas o arrependimento é aquela mudança mental. Mudou de mente, não vai mais na direção da rebeldia para Deus, mas vai numa outra direção. Tomamos a decisão consciente de dar as costas aos nossos pecados e aqueles antigos padrões. E é essencial que a gente renuncie qualquer envolvimento com coisas das trevas, com coisas das sombras, com coisas ocultas, das falsas religiões, da falsa adoração. Isso pode incluir idolatria, bruxaria, feitiçaria, práticas obscuras ou pecados secretos. Nós temos que romper com os laços que nos colocam em vínculos com esses males. Nós precisamos quebrar isso através do arrependimento, tomar uma decisão e retornar. O perdão de Deus, o perdão é fundamental. Depois é o quinto passo da libertação. Quando nós estivermos orando e se tivermos alguma coisa contra alguém, nós temos que perdoar essa pessoa. Nós temos que ir e liberar perdão a essa pessoa, porque o Pai Celeste nos perdoa dessa maneira. Então, se nós temos o perdão de Deus, nós também devemos entender que precisamos liberar pessoas. Então, perdoar e, na medida que somos perdoados, perdoar. À medida que somos perdoados por Deus, perdoar. Então, se a gente não perdoar, também o Pai que está nos céus não nos perdoará. É o que diz lá em Mateus 11, 25 e 26. Então, a falta de perdão tem sido uma prisão. Muitos têm estado cativos no orgulho, na vaidade, prisioneiros dos seus pecados e até sofrendo terrivelmente porque não conseguem, além de liberar pessoas, eles estão envolvidos com pecados pessoais muito graves e não conseguem tratar. É necessário iniciar imediatamente um processo de limpeza, porque o Senhor está
já liberou a porta da prisão, mas você mesmo deve pegar e abrir e sair usando essas verdades de Deus, como, por exemplo, liberar perdão para outras pessoas. Sair desse cativeiro e liberar perdão. O sexto passo importantíssimo é a súplica em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Pois conforme o Senhor prometeu na sua palavra, no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. E nós ouvimos, isso está escrito lá em Joel 2,32, e nós ouvimos que o Senhor está nos chamando para buscá-lo. Ele fala com os filhos, pede que você vai receber, busca que você encontra. Quando nós voltamos para casa, nós temos que viver esse tempo de filhos. E se nós estamos vivendo o tempo de filhos, nós não vamos ser afetados pelos males e corrupções dos últimos dias ou dos tempos finais, porque nós estamos vivendo o tempo de filhos na casa de Deus. E aí nós vamos suplicar ao Senhor todas as vezes que nós necessitarmos. E muitas pessoas, na época de Jesus, quando ele estava aqui na sua primeira vinda, ele expulsou vários demônios, porque não há poder demoníaco que possa resistir ao seu nome. Então invoque o Senhor, porque invocar o nome do Senhor significa invocar o nome daquele que todos os demônios têm que se submeter. Toda a realidade maligna tem que se submeter, tem que obedecer, não é? E nós temos que ter essa clareza da diferença entre a opressão maligna, a possessão maligna e aquilo que é a nossa carne, os nossos desejos, os nossos apetites, e quando nós estamos alimentando a carne. Então, o Senhor nos instrui a não viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas se nós realmente andarmos pelo Espírito, nós vamos fazer coisas muito poderosas. O único remédio, quando nós estamos lidando com a carne, é crucificar a nossa vontade. A cruz. E ela se dá por meio desse arrependimento, desse levar a nossa vontade cativa à obediência de Cristo, levar os pensamentos malignos, carnais, à obediência de Cristo. Essa é a batalha nossa de todos os dias. Isso não vai acabar até que o seu corpo seja glorificado. E eu oro que você seja fortalecido hoje para vencer todos os desejos e inclinações da sua carne. E o último passo para a libertação é a expulsão dos demônios. É muito importante, não é? A palavra de Deus nos promete lá em Marcos 16, 17, é uma promessa, ele diz, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Sabe, meus irmãos, nos últimos tempos, com todos esses pecados que nós ouvimos aqui, egoísmo, avareza, jactância, não é? Arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, esse estilo de vida dos ímpios, eles estão alimentando os demônios. Em todos os lugares que nós vamos, que eles estão cometendo esses pecados, eles estão alimentando os demônios. E muitos demônios estão ávidos por essa comida. E às vezes nós sentimos essas opressões. E isso vem contra nós e a nossa carne precisa ser crucificada. E ao mesmo tempo, nós devemos exercer essa autoridade sobre os demônios, lançando fora, expulsando mesmo toda a opressão deles e mesmo ajudando pessoas, não é? Ensinando esses passos para elas ficarem livres e às vezes expulsando os demônios da vida de pessoas. Pessoas estão cativas por esses demônios, estão cativas porque elas estão alimentando isso. Mas quando elas são ensinadas a respeito de Jesus Cristo, elas podem viver livres, elas podem sair desse cativeiro, elas podem experimentar liberdade. E foi para isso que o Senhor veio, para trazer salvação e liberdade. E isso está à nossa disposição. Então, estou caminhando para o final agora, dizendo a você exatamente isso, que o desejo do Senhor é que você permaneça livre.
cheio da submissão a Jesus Cristo, do seu senhorio, com a plenitude do seu espírito, uma vida pela palavra de Deus, se posicionando, usando a armadura de Deus, com relacionamentos corretos. Isso são sinais de que você foi liberto, de que você está vivendo livre, com a vida corporativa na igreja, de maneira saudável, e com Jesus como o centro da sua vida, livre do caminho das maldições, livre do caminho das possessões, das opressões, das depressões que são geradas pela carne, pelo diabo, pelo mundo. Deus está nos chamando para viver uma vida de vitória, uma vida de poder nesses dias, e através desse pai espiritual que é o apóstolo Paulo, ele está dizendo: os últimos dias, os homens sobrevirão esses tempos difíceis, trabalhosos, esses tempos selvagens. Estamos vivendo tempos selvagens. Nesse tempo, você deve seguir de perto o ensino da verdade, o procedimento da verdade, o propósito que você vê nos pais espirituais como Paulo, a longanimidade, o amor, a perseverança. E veja também que, como servo de Deus, nós passamos por perseguições, por sofrimentos, como Paulo passou, mas em todas essas coisas é possível suportar com a graça de Deus, com a verdade de Deus, e como diz Paulo no capítulo 3, nesse verso, no verso 11, ele diz: mas, entretanto, me livrou o Senhor de todas perseguições e sofrimentos, o Senhor livrou ele de todas. E é exatamente isso que eu quero deixar com você. No meio desse mundo mau, desse tempo difícil, deixe o Senhor livrar você através da verdade. Siga a verdade, o estilo de vida de seguir a verdade segundo Cristo, de ser semelhante a Cristo. Eu oro, finalizando, que o poder do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a verdade que a palavra de Deus traz, e a vida de oração e adoração conduza você na santidade que agrade o Senhor, vencendo suas limitações e não permitindo que você viva o estilo de vida ímpio desse mundo, acima de toda essa estrutura que corrompe, que escraviza, que está no mundo em que nós vivemos, mas nós recebemos uma outra vida de Deus, e que você receba essa outra vida dele e desfrute dessa outra vida em grande vitória. Um abraço para você, Deus te abençoe e continue te conduzindo em vitória, e como Paulo, sendo livre de todas essas tentações, males e corrupções dos últimos dias. Deus abençoe você. Fica no shalom do Senhor. Um abraço.